Queridos irmãos e irmãs, uma das coisas mais difíceis para mim é escrever o que eu vou falar. Mas como hoje tinha muita coisa que eu queria falar, eu achei melhor escrever. Vai durar bastante, mas pelo menos eu sei que vai terminar. A liturgia da palavra, a segunda leitura proclamou que Deus é bendito. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito. É assim que nós podemos também expressar aquilo que está no coração neste momento. Bendito seja o nosso Deus, porque nos deu a graça de chegar à celebração dos 60 anos de criação da nossa diocese. Certamente deu a graça a muitos de vocês de celebrarem com Dom Bernardo os 25 anos de criação da diocese. A muitos mais deu a graça de celebrarem com Dom João os 50 anos de criação da nossa diocese. E a todos nós nos dá a graça de nos reunirmos para bendizer a Deus pelos 60 anos de criação de nossa diocese. Trazemos então no coração a nossa história, marcada pela presença de Dom Bernardo, de Dom Alfredo, de Dom João, de padres e de religiosos, de leigos e leigas, dedicados nesse tempo todo em que a diocese foi criada. Os trazemos no coração e sabemos que estamos unidos a eles, porque professamos no creio na comunhão dos santos. Esta comunhão eclesial, nascida nos ritos da iniciação cristã, escutando a palavra de Deus, a morte não destrói. E por isso, então, é muita gente que tem aqui, mas a celebração envolve muito mais gente. Mas é bom que nos perguntemos. E eu pensei várias perguntas ao longo desta homilia. O que essa graça de participar das comemorações dos 60 anos desperta em nossos corações? Como essa graça impulsiona nossa diocese em cada uma de suas comunidades? Como viveremos esse tempo renovado por Deus e que temos pela frente o futuro da nossa diocese? O Evangelho é a inspiração do início do hino do nosso jubileu. Era o mandato missionário. E nós cantamos na abertura: ide pelo mundo inteiro e anunciai com fervor o Evangelho, a boa nova. Irmãos e irmãs, tínhamos pensado um projeto trienal para que toda a diocese se preparasse para esse dia. A cada ano, iríamos nos empenhar no conhecimento da Bíblia, do catecismo, dos documentos da Igreja, especialmente os grandes documentos do Concílio Vaticano II, sobre a Igreja, sobre a liturgia, a Palavra de Deus e a relação da Igreja com o mundo. A pandemia, não desejada, mas padecida por todos nós, impediu, de certa forma, que realizássemos esse projeto pastoral evangelizador. Nesses últimos tempos, muitas pessoas amadas, gente concreta com nomes e rostos, morreram. Caminham conosco em nossos corações marcados pela saudade. É igualmente triste a situação de empobrecimento do nosso povo e de nós mesmos. Contudo, uma grande luz brilhou para nós.
o Senhor inspirou ao Papa Francisco não somente dar continuidade ao sínodos dos bispos, que é uma instituição iniciada por São Paulo VI, mas de pensar a realização do sínodo dos bispos de modo que envolvesse toda a igreja, despertando a nossa vocação de ser igreja sinodal, marcada pela comunhão, participação e missão. Como poderemos responder a esse desafio que o Espírito Santo nos faz por meio do Papa Francisco? Certamente, abrindo nossos corações para a experiência de uma igreja capaz de ouvir o Espírito. Aquela expressão bonita do Apocalipse, o que o Espírito diz à igreja. Muitas pessoas da nossa diocese aceitaram a graça divina de participar do sínodo na sua etapa diocesana, isto é, a etapa da escuta. Não era apenas uma etapa a ser vencida, mas a possibilidade de recuperar um jeito de ser igreja, ensinando ou reensinando nosso caminho de ir ao encontro das pessoas e escutá-las. E de nós mesmos sermos a casa onde a pessoa possa entrar, pudesse entrar, se sentisse acolhida. Chegamos assim à etapa conclusiva da escuta, a Assembleia Pré-Sinodal, no último dia 2, com uma riqueza imensa de contribuições vindas de cada uma das comunidades e grupos que se empenharam para participar deste sopro sinodal. Foi um momento marcante em nossa diocese, com a presença de leigos e leigas, presbíteros, seminaristas, religiosos e coordenações das pastorais, movimentos e serviços organizados em nível diocesano. Chegamos à Assembleia e hoje chegamos à celebração dos 60 anos de criação de nossa diocese. As propostas levadas à Assembleia devem, portanto, marcar a nossa futura caminhada, especialmente com a elaboração de um plano de pastoral, transformando o que era até a Assembleia escuta em ações concretas de evangelização, ações de transformação, transformando tudo isto num plano de pastoral. Será ele que nós deveremos ter em nossas mãos para dar rumo à vida paroquial nos santuários, na reitoria, no seminário, na nossa diocese. Olhemos para o futuro. Se a pandemia destruiu muita coisa da nossa vida eclesial, inclusive o nosso projeto trienal, mesmo assim, nós fizemos uma grande ação diocesana. Esta imagem de Nossa Senhora do Rosário, que está presente nesta igreja, porque tem o povo reunido, peregrinou pela nossa diocese. Aqui está daquelas delicadezas de Nossa Senhora que a gente não vai compreender. Conseguimos não fazer tantas outras coisas, mas a peregrinação com a imagem dela, a gente conseguiu fazer. Mas, irmãos e irmãs, a pandemia não destruiu a nossa esperança e nem o nosso desejo de amar afetiva e efetivamente a nossa diocese. Não destruiu o nosso desejo de viver o Evangelho, de amar Nossa Senhora, de venerar os santos. Ela não destruiu o nosso desejo mais profundo, insisto, de amar esta diocese. Tem muitas brasas na nossa diocese que estão sob cinzas de nossas divisões, de nossas fragilidades e pecados.
Mas essas brasas podem se tornar vivas novamente, incandescentes, pela ação do Espírito Santo, o sopro de Deus. Aquele Espírito de Pentecostes, vento impetuoso, que encheu toda a casa, onde os discípulos estavam reunidos com Maria. Pergunto então, você quer ser essa igreja viva, marcada pelo Espírito Santo, igreja que comunica o Evangelho, anuncia Cristo, nosso único Salvador, em seu mistério de morte e ressurreição, de despojamento e de glorificação? Você quer deixar-se incendiar pelo fogo de Deus cada dia e viver uma vida realizada, não por causa da busca dos nossos próprios interesses, normalmente egoístas, mas por causa de Deus que nos ama e nos congregou nesta diocese de Paranaguá? Está disposto, está disposta a lançar as redes para águas mais profundas? Estaremos abertos a dar novos passos e assumir novos projetos que nos encantem e nos inflamem? Mais uma pergunta. Você quer deixar-se guiar pela fé, alimentada cotidianamente pela escuta e meditação da palavra de Deus, celebrar esta fé na liturgia católica e manifestá-la na caridade? Essas perguntas as faço para toda a igreja, porque nós mesmos, ministros ordenados, fomos questionados no dia das nossas ordenações, se nós nos comprometíamos em levar avante a evangelização conforme o nosso ministério. Acolher a proposta do sínodo é um ser igreja que aprende sempre e que valoriza cada vez mais a comunhão, a participação e a missão. Igreja sinodal é igreja da comunhão, da participação e da missão. Isso já está nos nossos corações? Conseguimos falar, então? Igreja sinodal é uma igreja da comunhão, da participação e da missão. Vamos lá? Igreja sinodal é uma igreja comunhão, participação e da missão. Caminhar juntos, preocupando-nos uns com os outros. E aqui eu sou o primeiro a bater no peito pelas vezes que não cuidei como deveria dos padres, meus primeiros colaboradores, e nem fui entusiasmado pela animação missionária de toda a diocese. Mas, irmãos e irmãs, o que deixamos de fazer não nos desanime, pelo contrário, nos impulsione à conversão e a experimentar a alegria de ser cristão, cada qual vivendo com profundidade a própria vocação. Cuidar uns dos outros. Tem gente que cuida, fica bisbilhotando a vida dos outros para ficar depois falando. Não é isso. Cuidar uns dos outros, o cuidado com as organizações das nossas comunidades e cada um de seus grupos, não apenas numa questão diocesana, poderíamos encontrar assessores para as pastorais, grupos, movimentos. É mais do que isso. É dinamizar a vida paroquial nos santuários, na reitoria, com a participação ativa dos leigos, formando-os bem, ajudando-os e nos ajudando a fazer uma experiência de igreja sinodal. Igreja marcada pela, já esqueceram? Comunhão,
participação e missão. Cuidar da catequese, que possui a força de renovar a nossa igreja diocesana. Ainda não demos um passo que nós queríamos, que era transformar as diretrizes da catequese em um diretório da catequese. Mas o fato de ainda não termos conseguido dar esse passo não nos desanima a ponto de renunciar ao belíssimo caminho sinodal que nós fizemos para chegar às diretrizes, antes mesmo que o Papa Francisco propusesse esse caminho de igreja sinodal para todos nós. Cuidar do conselho de pastoral e dos conselhos de assuntos econômicos, ou seja, cuidar da pastoral e da economia nas paróquias, nos santuários, na reitoria, no seminário, na rádio, no colégio, pois tudo envolve nossa diocese. Cuidar especificamente para que a nossa igreja seja edificada sobre 3 fundamentos: a palavra, a liturgia e a caridade. Em relação à palavra, como nós assumimos o anúncio da palavra nos nossos grupos, na catequese, nos nossos encontros? A palavra tem lugar? Nós iniciamos dando tempo para que Deus nos fale? Ou ler a Bíblia antes dos nossos encontros é perder tempo para nós? Você, ministro da palavra, o diácono, o padre, o bispo, como é a qualidade das nossas pregações? Nós gastamos o nosso tempo antes, ouvindo a palavra como Nossa Senhora ouviu o anjo anunciando o projeto de Deus para a vida dela? Ou como aquela outra Maria, a irmã de Lázaro e de Marta, que sentou-se aos pés de Jesus para ouvir a palavra dele? Dar tempo à palavra de Deus, irmãos. Não percamos mais tempo com bobagens de Facebook, bobagens de WhatsApp, uma historiazinha dentro da comunidade, todo mundo comenta no grupo da paróquia. Você comenta a palavra de Deus no seu grupo paroquial? O anúncio da palavra é de todos nós, batizados, crismados, membros de uma comunidade que se reúne ao redor da Eucaristia. E a liturgia? Esse momento de encontro semanal, liturgia fonte de graça para toda a ação da igreja e de cada um de nós. Irmãos e irmãs, temos nos empenhado para que a liturgia seja, nos seus ritos e nos seus cantos, aquilo que ensina a Igreja Católica, ou nós damos maior valor ao que o YouTube ensina sobre liturgia, ao gosto pessoal daquele que preside a missa na TV tal? Você já estudou o Sacrosanto Concílio? Você conhece o último documento do Papa sobre a formação litúrgica? Essas novidades não passam pelo grupo do WhatsApp. Certamente nós ainda não nos detivemos a meditá-los. Conhecemos as introduções dos livros litúrgicos, ou nós somos seguidores de gostos pessoais? Mas atenção, queridos irmãos e irmãs, gosto pessoal na liturgia dá espaço para o diabo, porque divide a comunidade. Quando nós seguimos o que ensina a igreja, isso é fonte de comunhão para toda a comunidade. A caridade,
uma daquelas brasas que existem na nossa diocese, mas que tem ainda muita cinza sobre ela, aquele cuidado com os pobres e necessitados por meio dos grupos de pastoral social que, com a graça de Deus, estão surgindo, se consolidando em nossas comunidades. Como não nos lembrarmos aqui da pastoral da criança e da pastoral da pessoa idosa? Neste final de semana, aliás, a comemoração do 2º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. O tema que o Papa escolheu foi: darão frutos mesmo na velhice. Ninguém é árvore seca, darão frutos mesmo na velhice. Citei estas duas, mas há outras pastorais sociais que precisariam ser retomadas em nossa diocese. Que a caridade seja a maneira de expressar a nossa fé. A caridade precisa também ser expressa nesses dias antes das eleições, para que aquele bichinho, aquele vírus da violência não nos destrua nesse tempo em que nos direcionamos para as urnas. Mostrar nas urnas a nossa consciência cidadã. Mais 10 páginas eu termino. Igreja sinodal é a igreja do nós. Não é a igreja do eu. O catecismo da Igreja Católica nos ensina que eu creio, dentro da comunidade de fé, o meu eu creio encontra o nós cremos. Eu creio, nós cremos. Vamos dizer juntos? Eu creio, nós cremos. Isso quer dizer, eu sou igreja quando a minha fé é vivida aí, dentro da comunidade de fé. É experiência pessoal, claro, mas é experiência na comunidade eclesial. Nós fazemos. É assim que tem que orientar o nosso jeito de falar nas comunidades. Nós fazemos. Se a gente eliminar aquilo, eu faço, Dom Edmar, eu estou fazendo muita coisa do que o senhor está falando, do que você está falando. Eu estou fazendo. É mais do que isso. Nós estamos fazendo. Igreja não é eu. Igreja é nós. Nós estamos fazendo. A minha paróquia tem condições de se manter. E as outras paróquias? Também tem? Você é capaz de enxergar além do seu grupo, da sua pastoral, do seu movimento, do seu serviço? Ou ser igreja é apenas quem é do seu grupo, quem está fora não presta? Você é capaz de ter um coração que pulse em sintonia com a diocese, e não somente em sintonia com o seu grupo e os limites da sua comunidade? De novo insisto, irmãos e irmãs, uma igreja sinodal é caminhar juntos, marcados pela comunhão, pela participação e pela missão. A essas alturas, poderia ter alguém que dissesse: Dom Edmar, nós vamos conseguir viver desse modo? Claro que vamos. Se nós nos reconhecermos igreja. Agora, se eu quiser viver sozinho, não vamos conseguir. Mas como igreja, nós vamos conseguir. Porque a igreja tem uma alma. Eu gosto desse hino que diz que o Espírito Santo é a alma da igreja. E nós começamos o caminho sinodal justamente dizendo: eis-nos aqui diante de vós, Espírito Santo, eis-nos aqui reunidos em vosso nome.
Nós não vamos conseguir por causa das nossas forças. Vamos conseguir porque somos igreja e porque quem nos dá a vida é o Espírito Santo. O Espírito de Pentecostes. Somos chamados a ser essa igreja que abre-se à ação do Espírito Santo. Eis-nos aqui, diante de vós, Espírito Santo. Vamos dizer todos juntos? Eis-nos aqui, diante de vós, ó Espírito Santo. É esse eis-nos aqui, um coração aberto, capaz de reconhecer, como nos Atos dos Apóstolos, que é o Espírito, aquela ventania de Pentecostes, que disse, separem-me para a missão, o Paulo e o Barnabé. É o Espírito que não só fez o Pedro corajoso, que diante de uma única pessoa tinha dito, nem conheço Jesus, ele fala à multidão em Pentecostes. E mais do que isso, o Espírito Santo faz Pedro ir onde ele não queria ir, na casa de um pagão, na casa de Cornélio. Ouvir o Espírito, deixar que ele venha. Eis-nos aqui diante de vós, Espírito Santo. Digamos juntos. Eis-nos aqui diante de vós, Espírito Santo. Irmãos e irmãs, o Espírito pode curar a nossa mentalidade para pensarmos cada vez mais, somos igreja. Para irmos além dos limites já alcançados, lançar as redes para águas mais profundas. O Espírito do Senhor não é meu. O Espírito do Senhor enche o universo. Nada fica fora da sua ação. A gente reza isso, mas às vezes a gente se esquece. Não é assim que a gente reza? Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis da terra. O Espírito é como uma mãe que cuida de seus filhos. E cuida sacudindo, encorajando, enchendo-nos de esperança. Vamos dizer mais uma vez. Eis-nos aqui diante de vós, Espírito Santo. Irmãos e irmãs, Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe do Santíssimo Rosário, é a padroeira da nossa diocese. Mas não foi uma padroeira recolhida, encontrada, é porque ela está no coração destas terras. Lembremos-nos, 1578. A primeira igreja destas terras foi dedicada a Nossa Senhora do Rosário. A nossa devoção marque cada vez mais o nosso coração, o afeto para com a Mãe de Deus e as nossas ações, nosso jeito de viver a fé. A nossa devoção nos encha de amor. Ao mesmo tempo, a nossa devoção a ela nos ajude a ouvir cada dia a voz de Nossa Senhora. Não quero saber a voz de Nossa Senhora que apareceu na árvore, no bosque, onde quer que seja. Quero a voz de Nossa Senhora que está lá no Evangelho. Qual é a voz de Nossa Senhora no Evangelho? Esqueceram? Fazei tudo o que Ele vos disser. Não é que tinha esquecido, é que está muito longa a homilia, vocês já estão dormindo. Vamos lá. Fazei tudo o que Ele vos disser. Irmãos e irmãs, eu não consigo nem pôr em prática esta palavra dela. Gasto tempo ainda para saber
que outras coisas ela estaria inventando pelo mundo. É a última página agora, de verdade. Quero lembrar uma pessoa querida para todos nós, que é aquele que criou a nossa diocese, São João 23. Ele é chamado Papa bondoso. E tem uma característica dessa sua bondade. Ele a expressou em pleno concílio. É preciso procurar mais o que nos une do que descobrir o que nos separa. Esta mística de São João 23 poderia ser então importantíssima para todos nós. É, melhor dizendo, importantíssima. Irmãos e irmãs, não fiquemos procurando falhas nos nossos irmãos e irmãs. Nós iremos encontrá-las e nem precisa procurar, porque aparece logo o que é ruim. Mas às vezes aparece logo porque nós não estamos abertos para enxergar o que é bom na outra pessoa. Sabe aquela história do... Você está falando bem, depois você coloca um mas. Dizem que quando tem briga em casa, sempre tem alguém que vai dizer um mas, lembra aquela vez? E destrói tudo. Irmãos e irmãs, não fiquemos procurando a falha de outra pessoa, nem ressaltando o que nos divide. Mas vamos acolher as coisas bonitas uns dos outros e nos apoiarmos para vencer tudo o que possa dividir e nos desunir. Busquemos o que nos une, pois isso certamente é superior àquilo que nós vamos encontrar para a nossa divisão. Olhemos o que é bom, o que tem sido bom ao longo desses 60 anos da nossa diocese. Claro, peçamos perdão pelos nossos erros e omissões, mas olhemos para o nosso futuro, que seja luminoso. Outros 60 anos de anúncio missionário, sob a proteção materna da Senhora do Rosário, nós cantamos. Outros 60, outros 100, outros 200 anos, até que o Senhor volte. Vamos construir a nossa diocese pensando assim: quem é daqui que quer viver mais 15 anos? Ninguém. Mas, não, pode ser mais de 15 anos, não estou dizendo só 15 anos. Mais de 15 anos. Pois bem, então nós temos que nos perguntar assim: que diocese nós queremos para se reunir aqui e celebrar os seus 75 anos? Somos nós que vamos construir essa diocese. Você e eu, cada um de nós na nossa vocação. É essa diocese que precisa então ser pensada, sonhada, desejada, querida, buscada. Por isso, coragem, irmãos e irmãs, leigos e leigos de nós, leigas e leigos de nossas comunidades. Coragem, padres, diáconos, seminaristas. Coragem, religiosos e religiosas. A palavra do Senhor diz assim, no segundo livro de Crônicas: força, coragem, mãos à obra, nada de medo ou de receio, pois o Senhor nosso Deus está com você. Ele não vai deixar nem abandonar você enquanto não terminar o serviço de construção do templo do Senhor, a sua igreja, a nossa diocese de Paranaguá. Força, coragem,
mãos à obra. Vamos recordar essa palavra de Deus? Força, coragem, mãos à obra. Que nada, absolutamente nada, nos arranque a alegria do Evangelho. Sim, o Senhor nos disse na primeira leitura: eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Essa é a nossa confiança. Sim, avante, irmãos e irmãs, pois o Senhor está conosco todos os dias, até o fim do mundo. Viva a nossa Diocese de Paranaguá. Saudemos, irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs, como igreja que aqui se reuniu, tendo escutado a palavra, antes de nos aproximarmos do altar da Eucaristia, vamos professar em comunhão a nossa fé, rezando o creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.